do livro do profeta Isaías, capítulo 12, canto de louvor pela restauração de Israel. Eu quero convidar os irmãos que tiverem com as suas Bíblias para acompanhar a leitura. Texto bem curto, né? Um capítulo dos mais curtos que nós temos na Bíblia, apenas 6 versos. E neste capítulo nós lemos: orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Deus abençoe a palavra lida. Os que puderem, vamos nos colocar de pé e cantar o hino de número 38, Louvores Sem Fim. Hino de número 38, 1000 vezes, 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado o Salvador.
Deus em oração? Louvamos o teu nome, Senhor, pela bênção de estarmos na tua casa para te render glória e honra por tudo, Senhor, que tu tens nos dado, por tudo que tu és para nós. Nesta manhã linda, nós reafirmamos a nossa fé em ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, nós somos os teus servos, Senhor. Para que possamos, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, confirmar aquilo que cantamos na tua casa, Senhor. Rendemos-te glória e honra e te consagramos essas importâncias, ó Deus, em nossas vidas, no teu altar mais uma vez, Senhor. Por tudo isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Antes de nós lermos o texto de João, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 16 até o verso 21. Eu, às vezes, eu paro e penso quanto erro eu cometo em tão pouco espaço de tempo. E às vezes a gente tem esse momento de reflexão, esse momento de atenção com esses aspectos da nossa vida, uma vez na semana, quando nós participamos de um culto. Normalmente os cultos cristãos, e aí a gente pensa o segmento evangélico, o segmento católico, que são os segmentos cristãos, eles têm destinado no momento da liturgia um instante para você parar e refletir, em que você pede que o Senhor te liberte daquele peso. E às vezes a gente leva uma semana, que é o tempo que a gente vai participar de uma celebração cristã, de um culto, de uma celebração na Igreja Católica, e a gente para e pensa, olha, errei, falhei, cometi um erro. Às vezes a gente leva uma semana, e às vezes eu me impressiono com quantos erros eu vou cometendo ao longo dos dias. E às vezes a gente não para pensar como que nós somos falhos, como a gente erra. A gente erra na nossa interpretação, a gente erra na nossa voz, a gente erra muitas vezes num julgamento precipitado. Isso acontece com você. Eu não tenho dúvida, se você é uma pessoa consciente, que isso acontece com você. Acontece comigo, e de acordo com a Bíblia nós somos iguais, E se somos iguais, se acontece comigo, acontece com você também. E é por isso que a Bíblia apresenta a possibilidade de nós abrirmos o coração e falarmos, me perdoa. E é tão interessante que na oração perfeita que Jesus ensina, o conceito, o tema, o assunto, perdão está presente. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas faltas, dependendo da tradução que a gente tem, que leva ao mesmo sentido. Perdoa as nossas faltas, da mesma forma que nós também perdoamos o outro. E aí a gente vê que é uma oração que nos leva a uma cura total. Porque uma coisa é você receber o perdão de Deus, mas também tem ali uma condicional na oração de Jesus. Você também tem que dar o perdão ao outro. Olha como que é interessante. Não é você receber o perdão do outro, é você dar o perdão do outro. Porque o perdão pode ser uma via de mão dupla, mas ela precisa pelo menos acontecer em uma via. A outra, o retorno, pouco importa.
é consequência, é um plus, mas o perdão ele tem que ser concedido. E muitas vezes a gente não perdoa a limitação do outro, a interpretação errada do outro. E a gente vê que a proposta de Deus é uma libertação. E quando isso não acontece, nós remoemos o passado. Estamos presos a um passado que machuca, presos a um passado que nos condena muitas vezes. E eu creio que é por isso que aquela expressão sempre, de forma recorrente, a gente está sempre lembrando dela, e é bom que a gente continue lembrando, escrita por Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Erro que não foi perdoado, perdão que não foi concedido, isso não traz esperança, por isso que precisa ser curado. Precisa ser curado. O texto que nós vamos ler é uma das passagens mais conhecidas e belas do Evangelho, que alguns chamam até como o resumo do Evangelho, que é capítulo 3, verso 16. Nós vamos estender um pouquinho a leitura e depois vamos nos colocar em oração e pedir perdão. E se for necessário, importante, e não aconteceu ainda com você, conceda perdão, ofereça perdão. E assim diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arruídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui o autor sagrado fala de forma muito interessante sobre luz e trevas. É bom dar uma olhadinha. Por isso vamos pedir que Deus nos conceda viver na luz. Vamos pedir perdão, e é necessário, como nós falamos, conceder o perdão a alguém, mesmo que você não tenha de volta. Faça isso. Faz parte da cura, faz parte da mudança que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Vamos então nos aproximar do Senhor em oração. Obrigado, Senhor, por este momento, que pode ser um momento de cura, um momento de libertação, e muitas vezes libertação, Senhor, daquilo que nos amarra, nos prende, como diz a Tua palavra lá em Hebreus, do pecado que tenazmente nos assedia, que nós possamos nos libertar nessa hora, Senhor, livres, podermos dizer que servimos a Ti na luz, na verdade, na busca daquilo que é conveniente, é certo, é correto, é justo. Por isso ajuda-nos, Senhor. Perdoa o nosso pecado, nós somos muito falhos. Como erramos? Por isso, Senhor, nos auxilia também no nosso processo de santificação, para que possamos nos aproximar mais e mais da luz e nos distanciar mais e mais das trevas.
a buscar muito mais a verdade do que a mentira. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado por esta hora, que seja uma hora de perdão e de bênção sobre a nossa vida, no sentido de condução da forma conveniente do nosso viver. Assim nós oramos agradecidos e sempre o fazemos na mediação de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, eu quero fazer a leitura de um texto agora que vai ser muito difícil de vocês encontrarem. Apocalipse, capítulo 22. É só procurar o último texto da Bíblia. Ninguém tem desculpa para ficar procurando, porque é o último capítulo do último livro da Bíblia. E eu gosto muito do livro do Apocalipse, porque é a palavra de Deus para nós hoje, no momento que nós estamos vivendo. Então essa interpretação de que o Apocalipse é futurista, tira isso. Quando você tira isso e faz a leitura do texto, você vê que é a palavra de Deus para hoje. E no capítulo 22 eu quero convidar os irmãos para fazermos a leitura de modo alternado. Depois vamos louvar ao Senhor cantando mais uma passagem musical. E se você puder, vamos nos colocar de pé e lermos inicialmente o capítulo 22, nós vamos estender a leitura até o final, então vamos ler os 21 versos que compõem este capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versos de 1 a 21. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então ele me disse: vê, não faças isto. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem.
Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Todos juntos? A graça do Senhor Jesus seja com todos. E no 99. Vamos nos assentar? Esse é o momento da nossa consagração pessoal, mas é também o momento que a gente consagra as nossas ofertas, nossos dízimos, né? A nossa entrega daquilo que Deus tem nos dado. E eu queria que nesse momento também, na hora em que nós estivermos no momento da oração, você também entregasse o trabalho que a gente fez na sexta-feira, que foi a distribuição de alimentos, né, para pessoas, que é um trabalho que a gente tem procurado aprimorar, inclusive conversando com um dos
participaram, a gente viu que a gente tem algumas linhas para modificar, para a gente atuar melhor, né? Também foi uma oportunidade de contato. A gente procura não só entregar, mas dar uma palavra, um momento de oração. E a gente tem também a oportunidade de entregar, às vezes, algo que é um recurso necessário nesse tempo de frio, né? A pessoa, no Rio de Janeiro, é muito difícil falecer por causa do frio, mas sofre-se muito por conta do frio. Então nós queremos, com essa palavra, agradecer todos aqueles que nos bastidores estiveram ajudando, alguns que não puderam vir, mas contribuíram. Isso fez muito bem ao nosso coração. Então, muito obrigado pela sua participação. No momento da oração, que o diácono estará conduzindo, vamos consagrar esse trabalho, essas vidas que foram alcançadas, e também aqueles que se dispõem aí, né? Então, que Deus assim nos abençoe. E a palavra do Senhor, antes de passar a palavra à equipe, diz o seguinte: ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizerem desse bem. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Redentor. Vamos então louvar ao Senhor através da nossa equipe. Bom dia, igreja. Eu quero convidar todos a, nesse momento, adorar o nosso Deus. Nós não sabemos o que se passou nas nossas vidas, na vida de cada um, nos dias de hoje. Não sabemos se alguém passou por algum dissabor já nos dias de hoje. Mas nós sabemos que hoje nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. E eu creio que nós devemos adorar o nosso Deus a tempo e a fora de tempo. Então eu gostaria de convidar aqueles que puderem se colocar de pé, para nós louvarmos o nosso Deus nesse momento com o cântico Hoje é Tempo de Louvar a Deus. Please.
existe colheita. Que nesse momento nós possamos entregar mais do que nossos bens, nós possamos entregar nossas vidas ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui. De nossa boca saiam sempre palavras de gratidão a Ti por tudo que Tu tem feito em nossa vida, Pai. Possamos reconhecer as Tuas bênçãos em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelos Teus filhos que aqui estão. Que Tu possa sempre fazer com que eles andem nas Tuas veredas, nos Teus caminhos, possam fortalecê-los, Pai, nutri-los com seus sonhos, com seus objetivos, querido Deus. Muito obrigado, Pai amado, pela oportunidade que Tu nos concede de podermos darmos a nossa parcela no Teu reino, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, que Tu possa nos qualificar, Pai, para estarmos um pouquinho à altura daquilo que Tu espera de cada um de nós, Pai. Obrigado, querido Deus, pelo nosso pastor, pelo conselho dessa igreja, Pai Celestial, que Tu possa inspirá-los para que aquilo que Tu tem destinado para essa faixa de Sião, possamos andar segundo aquilo que Tu almeja de cada um de nós, que Tu possa inspirar a nossa liderança, Pai. Obrigado pelos dízimos e ofertas, que na verdade da nossa parte é uma pequena retribuição
de gratidão a tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Pai. Abençoe para que o suor do nosso rosto possamos prover as nossas necessidades, possamos prover o pão de cada dia e que haja sempre mantimentos na Tua casa, Pai. Abençoe os necessitados, carentes, humildes, todos aqueles que precisam do Teu acolhimento, Pai, precisam do Teu abraço, do Teu amor. Que Tu possa também nos qualificar para que nós possamos também fazer a nossa parte, nós possamos ser um pouquinho da própria extensão do amor de Jesus Cristo aqui na terra, Pai. Louvado, exaltado é o Teu nome sempre. Que Tu siga nos presenteando com o Teu Espírito, que possamos nos edificar. Dá a nossa parcela para a edificação de todos que aqui estão, Pai. Louvado, exaltado é o Teu nome sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas é uma das cartas que Paulo escreve e é escrita a uma região conhecida como Galácia. Então é fácil de achar, né? Não é tão difícil, fica antes de Efésios. E nós vamos ler no capítulo de número 5. E o que a gente vai pensar hoje, um pouco, meus irmãos, é a respeito de um tema que eu acredito necessário ser mencionado, que é a questão da liberdade. Liberdade é um tema recorrente na Bíblia. A gente observa que desde Pentateuco, né, desde os primórdios, nós vemos conceito de liberdade e também de escravidão. Então a gente vê que a Bíblia sempre vai mencionar. E aqui no capítulo 5 de Gálatas, nós vemos o apóstolo Paulo mencionando numa outra dimensão, porque ele tem a ideia de livres em Cristo e não presos a rudimentos, aquilo que é secundário. Então são aspectos para a gente pensar. É um tema interessante para a gente pensar nos dias que nós estamos vivendo, onde algumas liberdades nossas, elas estão condicionadas. Eu não estou dizendo que elas foram perdidas, mas muitas vezes estão condicionadas. Inclusive a coisa é tão interessante, intrigante, e é para a gente pensar, que até aquilo que é real, aquilo que é patente aos nossos olhos, muitas vezes a gente é tolhido de falar para não ser tratado como alguém politicamente incorreto. Pode parecer que não, mas isso é cerceamento da liberdade. Nós temos uma pessoa que está sofrendo processo porque disse que o homem não tem útero, não poderia engravidar. Até a biologia, ela tem sido modificada pelo desejo de pessoas que querem se ver de outra maneira. Nós hoje vivemos verdadeiros absurdos. Existem coisas que são impostas, por isso que esse tema é interessante a gente abordar. Não apenas hoje, no conceito espiritual, no conceito religioso, no conceito social, mas em outras oportunidades a gente voltar a falar desse assunto. Porque hoje verdades absolutas que nós carregamos e que são nunca foram colocadas à prova por milênios, hoje são colocadas em dúvida. Então, muito cuidado com o que está acontecendo conosco.
Cuidado com o que está acontecendo com a sociedade. Muitas vezes a gente não tem a atenção. Falta-nos aquilo que a Bíblia diz, que nós devemos ser simples, mas devemos ser prudentes e prestar atenção. Vamos ser engolidos? Não sei, mas pelo menos se for engolido, eu estou sendo engolido de forma consciente, não enganado. O pior é quando você é engolido e depois diz, nem sabia, porque não prestou atenção. Não prestou atenção. Paulo trata aqui desse assunto, desse tema liberdade, para os seus, numa situação toda específica, que nós vamos abordar rapidamente. Mas nós vamos entrar em outras veredas aqui também. Então vamos ler o texto que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça me caíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuarmos a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O tema que nós propomos para hoje é liberdade. Para quê? Liberdade, para quê? Se você procurar, se der aquela procura, né, no Google, você vai encontrar que esse título, esse tema é título de um livro. O autor dele, Georges Bernanos, né, ele escreveu um livro e colocou esse título, Liberdade. Para quê? E duas frases eu retiro, né, dessa publicação que diz o seguinte: nunca o mal teve melhor ocasião para fingir realizar as obras do bem. Prestaram atenção? Ele está falando de dias hoje. Nunca o mal, e ele escreve mal com letra maiúscula, personificação do mal. A gente já sabe o que ele está querendo dizer. Nunca o mal teve melhor ocasião para fingir realizar as obras do bem. Atenção ao que está acontecendo. Tem muita gente que tem um discurso lindo, persuasivo, mas na realidade está colocando uma boa de uma armadilha ou uma boa de uma algema nos seus braços, nos seus tornozelos e te impedindo de ser livre com um discurso tão bonito. Pouquinho antes de vir para cá, nós lembrávamos de um período em que mudanças começaram a acontecer no Rio de Janeiro. Conversava isso há pouco com a Denise. Quando um determinado governador, apoiado inclusive por diversos líderes cristãos, começou a ter um discurso. E que discurso aquele homem tinha?
Que discurso bonito, mas era um discurso vazio e que fez com que o Rio de Janeiro chegasse no ponto que nós estamos enfrentando. Se lembrarem um pouquinho a história, vão saber exatamente ao que eu estou me referindo. Nunca o mal teve melhor ocasião para fingir realizar as obras do bem. Ainda uma outra frase que a gente encontra desse autor, ele diz: nunca o diabo mereceu mais o nome que São Jerônimo, que é um dos pais da igreja, já lhe dava, o de macaco de Deus. Por que macaco de Deus? Imitador. Procurava imitar. E a gente sempre fala isso, até baseado lá em Tiago, que Deus cria, o diabo deturpa, ele engana, ele desvirtua, ele desfaz com um discurso bonito. Por isso Pedro vai dizer que ele anda em derredor, bramando, procurando alguém que ouça o seu discurso e acolha as suas informações, e aí é enredado. Por isso ele diz que nunca o diabo mereceu mais o nome que esse pai da igreja, São Jerônimo, lá do século IV, III, ele vai dar para o diabo, macaco de Deus, imitador de Deus. E aí a gente vê por que algumas pessoas se levantam e sem uma análise adequada, a pessoa já rejeita. Existe uma pessoa chamada Marcos Polon, que valeria a pena você ouvi-lo um pouco. Marcos Polon é um advogado que ele tem um projeto que é o Proarma. Ah, está defendendo arma? Não, não é isso. Estou querendo que você ouça o que ele fala. E ele diz o seguinte: não é sobre armas, é sobre liberdade. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Na Segunda Guerra Mundial, existe inclusive relatos disso, que a invasão não aconteceu nos Estados Unidos porque eles sabiam que a força do povo impediria que aqueles exércitos avançassem contra o território americano. Quando ele coloca aqui, ele está dizendo: não é sobre armas, é sobre liberdade. É para a gente parar e pensar sobre o que estão fazendo conosco há décadas, com um discurso bonito. Década de 80, 90, Rio desarme-se. E a gente teve muita gente entregando de forma voluntária. Mas o bandido não. E aí facilitou. Observaram que nós perdemos gradativamente a nossa liberdade. Por quê? Quem tem se impõe pela força e sabe que olhando para o outro não haverá resistência. É automático, é simples. Por isso que ele diz: não é sobre armas, é sobre liberdade. O nosso direito de ir e vir, garantido pela Constituição, muitas vezes é cerceado. Tem amigos nossos que eu não consigo visitar, porque entrando naquele lugar onde ele reside, eu posso ser morto. Cadê meu direito de ir e vir? Cadê o meu direito? Cadê a minha liberdade? Certa vez nós queríamos levar uma pessoa recém-cirurgiada em casa e a gente não pôde levar. Não me leva lá não, que o senhor não vai poder entrar. O senhor não vai poder entrar. E muito provavelmente, se entrar, não sai. Cadê a minha liberdade? E muitas vezes a gente não para pensar nisso. Mas continuando aqui o nosso assunto, a gente vê que tem um autor chamado Victor Hugo, muito conhecido, que ele diz o seguinte: a liberdade começa
onde acaba a ignorância. Nunca nós vimos uma educação tão ruim como a gente está vivendo. Isso faz parte. Gente, hoje nós temos professores que não sabem redigir um texto. Estão em sala de aula. É incrível. Nós temos hoje professores em salas de aula que não sabem redigir um texto. Se forem fazer qualquer concurso, não passam. Estão dando aula. A liberdade começa onde acaba a ignorância, o conhecimento. E tem gente hoje que ainda faz defesas espetaculares. Mas vamos avançar. O Érico Veríssimo diz: a liberdade é como uma lâmpada, que temos que sustentar mesmo com medo. E hoje está dando medo de você falar dos seus direitos, de liberdade. Cadê o direito de expressão garantido pela Constituição? Quando você vê parlamentar preso porque se manifestou, se um parlamentar está preso, imagina o pastor, imagina membro de igreja, imagina, e aí você fica livre. Mas é um tema que a gente tem que sustentar, mesmo que ainda tenhamos receio de represálias. É o mundo que a gente está vivendo. Há dois tipos de liberdade, disse um autor: uma falsa, no qual o homem é livre para fazer o que gosta, e a verdadeira, na qual o homem é livre para fazer o que é direito. Hoje nós ouvimos muito falar de liberdade, mas é liberdade para eu fumar maconha, para eu cheirar cocaína, para eu beber, para eu fazer o que eu quiser. Gente, toda liberdade dessa forma nós traduzimos por dano. Qualquer um que usa de forma indevida a sua liberdade causa prejuízo. Ontem uma pessoa de livre e espontânea vontade colocou um monte de resto de poda de árvore numa calçada, atrapalhou todo mundo que precisava passar, porque ele achou que ali era um lugar para fazer aquilo. A gente não tem, muitas vezes, a dimensão de uma pessoa quando ela faz uma coisa errada e fica sem nenhum o prejuízo que ela causa. Ah, vamos liberar isso, vamos liberar aquilo, tal. E o SUS fica muitas vezes entupido de pessoas que, se tivessem uma vida regrada, não estariam ali. Uma vez em sala de aula, me perguntaram qual é o jeito da gente cuidar do sistema de saúde. Eu falei: impõe uma regra para quem é bêbado e tem um câncer de fígado, ou quem é fumante e tem um câncer de pulmão, ele tem que entrar com uma contrapartida. Ah, não, isso não pode. Tá, mas o cara fumou a vida inteira, agora está precisando do sistema de saúde, que é caríssimo. E a gente cuida. A gente cuida. Está com uma cirrose, está com um problema. Não bebe, qual é o problema? Não, depois a gente cuida. A gente não vê aquele que usa de forma errada a sua liberdade, o prejuízo que é gerado. Por isso, esse autor ele fala: há dois tipos de liberdade, uma falsa. É a liberdade falsa, a libertinagem, onde você vê hoje crianças de 13 anos já sendo mães, pais. Ah, é liberdade. Não, gente, isso é descontrole. Isso é fazer mal à sociedade. Essa é a liberdade que faz o que quer. Mas não, a verdadeira liberdade é fazer aquilo que é o correto, o direito. Aliás, direito
é o que se mais fala, né? Mas temer nunca. E aí a gente entra nesse tema que a Bíblia menciona, onde Paulo trabalha esses aspectos. Suma importância para hoje, não tenho dúvida disso. E aqui também a gente pode parar e pensar de uma liberdade que é falsa, também de uma liberdade que nos leva a um pensamento politicamente errado. E Paulo fala a respeito disso aqui, nesse tema que não é novo. Ele menciona aqui dentro da Bíblia essas ações religiosas e espirituais que são os cuidados com as propostas humanas. E hoje a gente tem isso dentro das igrejas. Hoje a gente tem isso dentro das igrejas. Tem muita gente que acha que liberdade, né, ou servir ao Senhor é ficar preso a rudimentos. Não estou dizendo que os rudimentos eles podem ser retirados. Não, de modo nenhum. Para mim, os sacramentos são válidos, o vir à igreja é essencial, mas Paulo está aqui justamente colocando uma situação que era para aqueles da Galácia e outros autores, outros leitores, prestarem atenção. Cristo nos chamou para liberdade plena. Se vocês continuarem se circuncidando, vocês perdem essa liberdade, vocês voltam aos rudimentos. O que era a circuncisão? A circuncisão era entrar, aceitar o judaísmo, a lei mosaica. E Paulo está exatamente dizendo, não, Cristo me libertou disso. Se eu quiser fazer, até faço. Mas não preso aquelas raízes que eram escravizantes. O judaísmo deixa de existir como regra, porque se você aceitar esse rudimento, você está decaindo da graça, você está voltando para a lei, e a lei era capaz de salvar. Pastor? Sim, desde que você cumprisse de forma integral. Mas quem foi capaz de cumprir de forma integral a lei? Ninguém, exceto Jesus quando esteve conosco. É por isso que ele fala que ele é o nosso substituto, porque ele cumpriu a lei. Lembram quando ele diz, não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir? E com essa frase ele está dizendo, eu estou cumprindo no seu lugar, porque você não teria condição de cumprir. Eu nunca teria a condição de cumprir integralmente a lei. É por isso que Jesus não revogou, veio e disse, eu cumpri a lei. Então ele me substitui. E uma vez que eu aceito novamente a circuncisão, eu estou decaindo dessa graça. É por isso que é graça. E outra coisa que a gente observa é ter atenção ao que as pessoas falam como sendo regras, normas. Não, isso é doutrina da igreja. Cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos voltando aos rudimentos. Nós estamos nos submetendo a uma lei. E de vez em quando eu ouço de igrejas dizendo, fora da nossa igreja não há salvação. Se você entrar numa igreja que fala isso, sai correndo, porque aquilo ali é heresia pura. A salvação não está na igreja. A salvação não está na igreja. Quem salva, inclusive tem isso escrito lá em Alto Jequitibá, a torre daquela igreja presbiteriana lá de Alto Jequitibá, Presidente Soares, quem salva é só Jesus. Acabou. Aceitar qualquer outra coisa é voltar aos rudimentos. Não, você tem que vir aqui, você não pode cortar o cabelo, ou você tem que cortar o cabelo, ou você não pode deixar a barba, ou você tem que rapar a barba, ou você tem que usar vestido assim, você tem que... Cuidado com isso. Isso é voltar à escravidão. E tem gente que gosta disso.
De vez em quando tem esses modismos. Teve uma vez que eu deixei a barba crescer e alguém me criticou, mas crente de barba grande? Ué, se eles cortavam um pedaço da barba, então significava que antigamente eles usavam na barba, porque hoje não pode. Ah, o teu cabelo está muito grande, isso não é coisa de crente. Tá, isso é rudimento. Isso é rudimento. Observaram lá no capítulo 22 de Apocalipse? Fora ficam os cães, e ali a gente tem que entender que não são cachorrinhos, né? São os cães que têm uma conduta completamente distorcida, os feiticeiros, e ele vai acrescentando impuros, e ele fala os mentirosos. Mas a gente não toca muito nisso. A gente não toca muito nisso. Mas a gente muitas vezes toca nesses rudimentos. O cabelo. Isso, aquilo. Cuidado, cuidado. É voltar à escravidão, estabelecer um critério que Deus já tirou da nossa vida. Não estou dizendo para a gente ter uma vida adequada, pelo contrário. Acho que a gente tem que ter caráter, firmeza, vida ilibada, é isso. Mas cuidado com alguns rudimentos. E outra coisa que a gente observa aqui, que o padrão da minha liberdade, ela está vinculada ao amor. Ao amor. Paulo, inclusive, vai dizer isso aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado, a nossa liberdade pode ser uma liberdade perniciosa. A gente não trabalhou isso agora há pouco? Na falsa liberdade? Liberdade não é fazer o que eu quero. Não é fazer o que eu quero. É fazer aquilo que é justo, que é adequado e que muitas vezes pode ferir até a minha vontade. Mas hoje estão trabalhando de uma maneira para desvirtuar esse conceito na mente das pessoas. Por isso Paulo impõe o principal dos mandamentos para condicionar a nossa liberdade. Inclusive a gente vai observar mais adiante, quando a gente chega lá em Efésios, em outras passagens, que o amor, ele é o padrão, é o suprassumo. Se a gente cumpre o amor, a gente cumpre toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o padrão que ele estabelece. E aí a gente vê, quem ama, cuida. Quem ama, educa. Quem ama, zela. Quem ama não quer o mal. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. O amor, ele acaba mexendo com todos os meus movimentos. E é por isso que a gente tem certeza que a liberdade dotada de responsabilidade, ela é o caminho. E nunca sob outra base, senão a base do amor. Por isso a importância de pensarmos amor. E aí pensarmos a nossa liberdade. De vez em quando eu lembro deste livro e que espero que alguns façam a leitura ou a releitura e alguns façam a leitura. Fácil de achar, em seus passos, que faria Jesus? Seria aí um bom começo para ver como devo tratar a minha liberdade. E liberdade é um tema que a gente precisa sempre lembrar, sempre lembrar. Talvez nos dias que nós estamos vivendo, mais intensidade ainda, restaurar os estudos de liberdade que a gente tem na mente, trazer à memória,
e trazer para os dias que nós estamos aí atravessando. Liberdade, para quê? Saia daqui com esse questionamento. Liberdade para quê? Liberdade para quê? Tem uma pessoa aí que diz o seguinte: se tirarem a nossa liberdade, a gente perde tudo. Atenção a essas frases. Quando a gente observa o povo de Israel que saiu do Egito, eles falaram: que saudade dos pepinos, que saudade das carnes, que saudade do Egito. Mas no Egito eles não tinham o quê? Liberdade. E quando esse povo escravizado voltou para sua terra, e aí com a mente de liberto, a gente vê o que transformou aquela região. Essa semana eu estava falando para algumas pessoas que o território de Israel, se você pegar em extensão, é menor do que o Rio de Janeiro. E Israel exporta frutos para a Europa. Não preciso dizer mais nada. Com liberdade, nós somos capazes de realizar as maiores ações. Mas tolhidos da nossa liberdade, e isso é algo para a gente parar e pensar na sociedade, mas também na nossa vida religiosa. E é isso que Paulo estava trabalhando. Não, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Não, está muito certo. Nós temos algumas coisas que devemos colocar em ação, mas isso não deve nos aprisionar. Isso não deve nos aprisionar. Então precisamos pensar sobre o conceito de liberdade. E terminamos lendo o que Paulo diz aqui: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que Deus nos faça entender isso, compreender o conceito que precisamos compreender e, acima de tudo, colocá-lo na nossa vida prática. Que Deus, assim, nos abençoe, nos oriente. Eu quero convidar você a cantarmos o hino de número 392, que fala de vida vitoriosa. Impossível falar de vitória sem falarmos em uma vida de liberdade. Cristo amado, sei que na força do mal, Tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me poder divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Vamos nos colocar de pé e louvar o Senhor. 392.
mais irmãos, aperfeiçoai-vos, aconselhai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, o Deus de amor e de paz estará convosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito, essas bênçãos e graças estejam sobre nós e acompanhem o povo de Deus espalhado na superfície da terra, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, só uma palavrinha rápida aqui. Nós recebemos um pequeno aviso de que a netinha do presbítero Ailton nasceu. E aí ele não pôde vir ao culto, tá? Então não temos mais nenhuma informação. Então o Ailton agora está com mais uma netinha, né? Então vamos agradecer a Deus pela vida do Ailton e pela vida da sua família. A gente na quarta-feira orou por uma pessoa ligada à Anitta, nem está em casa. Que bom, que bom.